Muito boa tarde, graça e paz para todos vocês. Nós estamos aqui novamente em mais uma live para podermos estar dando esta aula da revista Escola Bíblica Dominical. Hoje na lição de número 10, falando sobre a mordomia das finanças. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo do Ministério Peregrino de Deus, para que nós possamos estar assim auxiliando os irmãos, aqueles que gostam de aprender, que gostam de estudar a palavra do Senhor, aqueles que querem se desenvolver como verdadeiros servos de Deus. E nós estamos aqui nesta tarde para poder estar falando desta revista, como eu já falei. E peço perdão aos irmãos se aparecer alguma música de fundo, mas é porque o vizinho hoje resolveu tocar música alta, ele está muito feliz, muito alegre com alguma coisa, está tocando lá um somzão bombando. Então já peço perdão, porque ainda não tem um estúdio, ainda não tem um local apropriado para isso, mas nós trabalhamos com aquilo que temos. Então se conceda as minhas palavras, se conceda aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, porque eu creio que a lição de hoje vai ser fundamental para nossas vidas. Eu tenho apreciado muito essas lições que nós estamos realizando, porque elas são muito práticas. Não adianta nós apenas aprendermos teoria e ficar apenas na nossa cabeça. Cristianismo é vivência, cristianismo é estilo de vida. Então a gente tem que estudar, aprender, ver aquilo que precisa ser corrigido na minha vida, na sua vida, ter humildade para reconhecer que precisa ser mudado algo e corrigir. Porque essa é a forma que nós temos de agradar o coração de Deus e de termos uma vida bem sucedida nessa terra. Não adianta aprender se não colocar em prática. Então eu procuro sempre nas aulas que a gente dá aqui ser o mais prático possível, evitar o uso de muitos termos teológicos, evitar o uso de palavras que ninguém vai entender. Gilceia, seja muito bem-vinda. E o objetivo é esse, aprender. E que você possa estar compartilhando esse vídeo. Para você que ainda não me conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, sou o presbítero Márcio, fundador do Ministério Peregrinos de Deus, com o objetivo, como já falei no início, de estar ajudando a edificar a Igreja de Cristo, independentemente de denominação. Nós não estamos aqui com a intenção de crescer a denominação A, B ou C. Nós estamos aqui com o objetivo de ajudar a Igreja de Cristo, que é composta por várias denominações, vários ministérios espalhados pelo mundo. Peço que você compartilhe esse vídeo, que você possa estar dando a curtida. E se você tiver sugestão de algum ensino, de alguma doutrina, de algo que você de repente não conheça muito bem, mande para nós nos comentários que a gente vai estar pesquisando e nós podemos até gravar algumas lives, alguns vídeos específicos sobre o tema que você colocar. Bom, sem mais delongas, vamos começar com a aula de hoje, para que nós possamos assim aproveitar o tempo. Eu costumo fazer as aulas à noite, mas hoje, como eu vou ter que sair à noite, vou participar de uma vigília numa igreja aqui perto de casa, então não poderia estar gravando no horário que eu costumo gravar à noite, que vai ser o horário que eu vou estar na vigília. Mas esse vídeo fica gravado, vai ficar rolando pela internet e você vai poder assistir. Se você não pôde assistir conosco agora ao vivo, vai poder assistir depois, mais tarde, no conforto do seu lar, no seu trabalho, na sua casa, no seu curso, no ônibus, enfim, aonde você desejar. Bom, a aula começa da seguinte maneira, como nós já falamos, a lição 10 da revista, essa revista aqui, para você que ainda não conhece, nós estamos usando a revista da CPAD, que é o que a maioria das igrejas costuma utilizar, que fala sobre a lição da mordomia das finanças. O tema é esse, a mordomia das finanças. Mordomia, como você sabe, é um termo que designa administração. Então, quando se fala de mordomia das finanças, nada mais é do que a administração das finanças, ou seja, como você vai administrar todos os seus bens, não necessariamente apenas dinheiro, mas tudo aquilo que você tem de uma forma cristã, de uma forma que agrade a Deus, porque existe a administração financeira do mundo, existe a administração financeira do Senhor, que é ensinada nas Escrituras. Muito parecido em muitos pontos, mas tem certas diferenças em outros, e nós vamos estar aprendendo isso na lição de hoje. Nós vamos procurar aprender hoje sobre que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que você tem, suas roupas, seus calçados, o salário que você ganha, o alimento que você consome, o carro que você tem, a casa que você tem, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Nada é nosso no fim das contas, tudo é algo que vem de Deus, porque Deus é o criador de tudo, e nós vamos ver isso melhor no decorrer da aula. Nós vamos ver como é que o cristão deve ganhar dinheiro. Sim, porque existem formas lícitas de se ganhar dinheiro e existem formas ilícitas. Não vou falar aqui, não vou julgar como as pessoas do mundo
tem que ganhar o seu dinheiro, não. Mas aqui, para você que é cristão, você tem que ter noção. Como é que você pode ganhar dinheiro? Será que eu posso jogar numa loteria? Será que eu posso jogar numa rifa? Será que eu posso pegar dinheiro emprestado com a agiota? Será que eu posso vender, por exemplo, produtos piratas? Então tudo isso nós vamos estar aprendendo na aula de hoje. E também nós vamos procurar explicar como o cristão deve utilizar o seu dinheiro. E essa é a parte muito difícil, porque todos nós como brasileiros, e eu me incluo nisso também, nós não temos uma educação voltada para as finanças. Nós não aprendemos isso na escola. Nós aprendemos português, matemática, ciências, história, geografia, mas nós não aprendemos como administrar o dinheiro que ganhamos. E é por isso que muitos de nós, eu me incluo nisso também, muitos de nós temos dívidas, muitos de nós gastamos mais do que o nosso orçamento permite. Isso tudo é porque nós não temos um controle, nós não temos essa educação de gastar, como economizar. E a revista hoje, eu gostei muito disso, ela vai nos dar algumas dicas de como nós podemos administrar bem o nosso salário, administrar bem os bens que Deus nos concedeu. Bom, o textual de hoje está baseado em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que fala o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aqui o apóstolo Paulo dando um conselho para o jovem Timóteo sobre a questão do dinheiro. Muitos crentes falam que o dinheiro é uma maldição, muitos crentes vão falar que dinheiro é errado, que o dinheiro é do demônio, que o cristão não pode ser rico. Não é nada disso, a Bíblia não fala nada disso. O dinheiro não é nem bom nem mal, é apenas um meio que nós temos para atingir um fim. Ele pode ser bem usado ou mal usado. O problema em si do dinheiro é o amor que você devota a ele. O dinheiro é algo imaterial, não faz nem bem nem mal, mas a forma como nós utilizamos é o que vai fazer com que nós venhamos a ser bem-sucedidos, tanto financeiramente quanto espiritualmente também, ou vivemos debaixo de maldição, vivemos debaixo de problemas. É isso que o apóstolo Paulo estava alertando ao jovem Timóteo. A verdade prática da revista nos fala o seguinte, que o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Então, mesmo que você ganhe pouco, você tem que ser grato por aquilo que você ganha, porque alguma coisa você está ganhando e é algo que Deus tem te fornecido. E você tem que saber lidar com isso, você tem que saber lidar com a sua finança. Alguns clientes falam, eu queria ser rico, eu queria ser próspero, mas Deus sabe todas as coisas, talvez se você tivesse uma fortuna, você não saberia gastar, ou acabaria com tudo num piscar de olhos. Então, Deus sabe da capacidade, da limitação de cada um, e geralmente Ele concede a cada um somente aquilo que Ele é capaz de suportar, aquilo que Ele é capaz de administrar, que está dentro das suas capacidades básicas materiais. Bom, a leitura bíblica de classe está baseada em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 a 11, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 10. Vou estar lendo rapidamente para depois a gente estar fazendo o resumo da aula. Diz Eclesiastes 5. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, também isso é vaidade. Onde a fazenda, ou seja, onde os bens se multiplicam, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos. 1 Timóteo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar. Tendo, porém, sustento com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Mas que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências, muitos desejos malignos, loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então o problema realmente é o amar o dinheiro. Quando você ama muito, é aquela história, você pode ver, quanto mais se tem, mais se quer. Nunca a pessoa está satisfeita com aquilo que tem. Então Eclesiastes já dá esse alerta, cuidado, porque se você quiser muito, não é errado você desejar uma vida melhor, mas abismo chama abismo, dinheiro chama mais dinheiro, cobiça chama mais cobiça, e o perigo do ser humano é esse. Nós vemos hoje muitas pessoas caindo porque tem cobiçado dinheiro demais, tem querido mais e tem tentado conseguir, não com trabalho duro, mas através de meios ilícitos, e tem caído e ido de mal a pior. E o apóstolo Paulo também, Timóteo, ele fala sobre essa questão da gente saber nos contentar com aquilo que nós temos. É o que nós vamos ver durante a revista. Estarmos satisfeitos com aquilo que temos,
que seja o básico. Nós não precisamos ter 20 calças jeans, apenas 3 ou 4 talvez esteja de bom tamanho. É só um exemplo que eu estou te dando. Mas é para nós podermos entender e tomarmos cuidado com isso. Porque quem quer ser rico, como foi falado, o problema não é ser rico, mas quando você quer ser rico a todo custo, custe o que custar, isso vai te trazer um prejuízo espiritual imenso e também vai te trazer um prejuízo material imenso, porque você pode sofrer retaliação do mundo, porque você vai conseguir de uma forma errada, você vai sofrer as consequências da lei dos homens e no futuro da lei de Deus. Bom, vamos começar então com a lição em si. A introdução vai nos falar que o cristão ele tem que ser uma referência na questão de administração. Por quê? Porque nós sabemos de onde vem a origem daquilo que nós temos, dos nossos bens. Nós temos que dar o exemplo para os descrentes de como tem que ser uma verdadeira pessoa, um verdadeiro cristão, como um verdadeiro cristão tem que estar administrando seus valores. Ele tem que dar esse exemplo. Isso faz parte do cristianismo. E nós vamos ver também que nós temos que dar o exemplo no sentido de que eu posso usar o que Deus me deu de uma forma boa ou de uma forma ruim. Eu posso usar como bênção o dinheiro que eu tenho, os bens que eu tenho, ou também pode se tornar uma maldição na minha vida. Então o cristão ele tem que estar observando isso, porque as pessoas estão observando a conduta do cristão, estão observando a nossa conduta, inclusive na forma como nós gastamos o nosso dinheiro. Ah, mas fulano está se metendo na minha vida, mas é fato. Nós estamos aqui sendo observados pelo mundo, sendo observados pelos anjos, e nós temos assim a obrigação de dar o exemplo. Bom, primeiro subtópico vai falar sobre tudo que temos vem de Deus. Então nós vamos aprender nesse subtópico. Seja bem-vindo, Michele Nascimento, Merielle Silva. Nós vamos aprender nesse primeiro subtópico como Deus é dono de tudo. Nós vamos ver como tem que ser feito o nosso trato com o dinheiro. Nós vamos ver também o cuidado com a falsa prosperidade. Algo que tem sido muito pregado, foi um câncer praticamente que entrou na Igreja de Cristo, esse ensino da falsa prosperidade, mas eu vou estar falando isso quando chegar no parágrafo. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre Deus ser o dono de tudo. Reconheça o seguinte: os céus e a terra, o ouro, a prata, todos os bens preciosos, tudo pertence a Deus. E por que tudo pertence a Deus? Não é porque Deus tomou de alguém, não é porque Deus ganhou de alguém, é porque Ele criou todas as coisas. Então, tudo pertence a Ele, tudo é dele. Nós pertencemos a Ele, os nossos filhos, a nossa casa, todos os nossos bens pertencem a Ele. Então, na verdade, tudo que nós temos não é nosso. Nós usamos emprestado porque Deus, pela sua misericórdia, nos concede. É porque Deus, pela sua misericórdia, nos dá capacitação para nós conquistarmos algo que nós depois dizemos que é nosso, mas no final das contas pertence a Ele. A sua inteligência, seus dons, seus talentos, tudo que você tem, tudo, exatamente tudo vem de Deus. O parágrafo vai fazer uma diferenciação muito interessante entre filhos de criação e filhos de adoção. Que a Bíblia faz essa diferenciação dos filhos de Deus que são adotados e dos filhos de Deus que são criados. Eu não vou entrar nesse detalhe teológico agora porque envolve muita coisa, mas basicamente o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: toda a humanidade pode se reconhecer como sendo filha de Deus, mas até os maus, Pedro Mar, sim, até os maus, porque os maus também, os seres humanos e quando a gente fala de mal aqui, está falando de pessoas que vivem na prática do pecado, que não têm uma vida com Deus, que não servem a Deus verdadeiro, também são filhos de Deus. Filhos de Deus decidiram que foram criados como criaturas, assim como os animais, assim como o planeta Terra. Então, nesse sentido, podem ser chamados de filhos. E Deus também cuida deles de certa forma. Deus não abandona. Quando nós vemos Jesus falando, se não me engano, no Sermão do Monte, que Deus faz o seu sol iluminar tanto sobre justos como sobre injustos, que o mesmo alimento que o seu servo se alimenta, o ímpio também vai se alimentar, a mesma vestimenta, enfim. Então, nós vemos que Deus também cuida daqueles que não fazem sua vontade. Faz com que o campo prospere. O ímpio ele pode ter uma fazenda muito próspera, o ímpio pode ter sim riquezas, pode ter sim a sua fortuna, pode ter grandes bens, porque não deixam de ser filhos de Deus também, e Deus sim não abandona ninguém. Ele vai sempre conceder o necessário para a nossa sobrevivência. Mas existem os chamados filhos de adoção, que são que aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e que passam a fazer parte da família de Deus, se tornam reis e sacerdotes
e se tornam, por assim dizer, herdeiros do reino de Deus, dos novos céus e nova terra, que surgirão com a volta de Cristo, com a segunda vinda de Cristo, quando Satanás for destruído. Então, quando a pessoa aceita o Senhor como único, suficiente Salvador, ela se torna um filho de Deus, que o termo bíblico é adoção, com todos os direitos que um filho de Deus teria, como se fosse, por exemplo, como se um rei humano, adotasse uma criança, não tivesse pai nem mãe, e adotasse para si e falasse: agora você vai ser meu príncipe, você vai ter direito a todo o meu reinado quando chegar a sua hora. Então, de forma geral, só vai herdar o reino de Deus, só vai herdar os novos céus e a nova terra, só vai herdar a bênção do Espírito Santo quem é filho legítimo por adoção, ou seja, aquele que aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Coisa que não acontece com o resto da humanidade, que seriam os filhos criados, por assim dizer, por criação, que ainda insistem, ainda persistem em não servir a Deus. Mas esse é um aspecto teológico que não vem muito ao caso dentro da lição, só para os irmãos entenderem o que está na revista, o que está na brochura. A lição aqui é que Deus cuida de todos, e que Ele vai alimentar a todos e vai ajudar a todos. Mas as maiores bênçãos, as bênçãos do reino, só vão ser para aqueles que são chamados filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, que reconhecem a Jesus como seu Salvador. Bom, aí no segundo parágrafo vai falar sobre o trato com o dinheiro, que nós temos que aprender a lidar com o dinheiro e saber reconhecer, saber diferenciar o valor do dinheiro. E eu te pergunto, para você, quanto vale o dinheiro? Porque, por exemplo, existem pessoas que acham que o dinheiro vale mais do que uma vida. Existem pessoas que matam outras pessoas por causa de dinheiro, ou seja, aquela pessoa que comete esse tipo de crime, ou aquela pessoa que passa a perna numa outra pessoa por causa de dinheiro, está dando mais valor ao dinheiro do que à vida humana. E eu pergunto para você, o que vale mais para sua vida? A sua família ou o dinheiro que você tem? O seu bem-estar, é a sua comunhão com Deus, ou por acaso é o carro que você tem, é o carro que você quer ganhar, é a casa do ano, é a fama, é a fortuna, ou é o teu relacionamento com Deus? O que vale mais para você? É isso que o parágrafo quer dizer. E Jesus, ele vai falar em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, vai falar para uma igreja, se não me engano, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era muito rica, era uma igreja que tinha muita prosperidade, só que eles não tinham muita comunhão com Deus, eles estavam preocupados apenas em ostentar as riquezas que eles tinham. Era uma congregação próspera, como existem muitas igrejas hoje que tem membros ricos, que tem membros que, não, como eu já falei, não é errado ser rico, mas o perigo é você confiar nas suas riquezas, só querer fazer as coisas se você tiver dinheiro. E Jesus falou que, na verdade, a situação espiritual deles era decadente, eles estavam cegos, eles estavam pobres, eles estavam nus. Vamos ler esse texto rapidamente, só para os irmãos verem a situação de Laodiceia mesmo, a situação de Laodiceia. Apocalipse capítulo 13, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Falando sobre essa igreja, que era uma igreja rica, próspera, abundante, não faltava nada materialmente falando, mas espiritualmente ela estava numa situação terrível. Jesus falando: estou rico, pois dizes, no caso a igreja dizia isso, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável. Então nós temos que, nós temos que ter noção do valor do dinheiro. Estamos de volta, desculpe os problemas técnicos, caiu o sinal aqui. Bom, continuando com a lição. Tenha consciência do valor do dinheiro. Você tem que ter consciência verdadeira disso para você não fazer um mau gasto dele. A prova de que a humanidade não tem reconhecido o verdadeiro valor do dinheiro é que muitas catástrofes, muitas guerras, muitos assassinatos, muitas perseguições aconteceram e têm acontecido porque as pessoas têm dado mais valor às riquezas, mais valor ao dinheiro do que valor a Deus. Bom, o que diz agora o parágrafo 3? Vai falar para tomar cuidado com a falsa prosperidade. E aqui eu quero entrar nesse detalhe que, infelizmente, é um detalhe que tomou conta das igrejas, que é essa questão do evangelho da prosperidade, da chamada teologia da prosperidade. O que é isso? É uma teologia que vai ensinar, já que nós somos filhos do rei, então nós temos direitos a todas as riquezas da terra, nós podemos ser ricos e podemos ser prósperos. O cristão que não é rico, o cristão que não é próspero, está em problema com Deus, está em pecado, não tem o favor de Deus. Só que isso é uma teologia falsa. O cristão não tem que ser rico.
O cristão não tem que ser famoso, o cristão não tem que ser poderoso. Se você for estudar a história dos grandes homens e mulheres de Deus, sim, houveram servos que tiveram sim, muita fortuna e tiveram essa fortuna com objetivo, porque Deus deu para poder trazer provisão para o seu povo, mas a grande maioria era pobre. Você pode ver, por exemplo, aqui o caso de Jó, que o parágrafo cita, que ele foi rico sim, mas ele perdeu tudo. Nós vamos ver, por exemplo, servos como os próprios apóstolos do Senhor, o próprio Jesus Cristo, que não tinham de reclinar a cabeça. Ah, mas Jesus Cristo, como eu já escutei alguns pregadores da prosperidade falando, Jesus Cristo era rico. Voltamos, perdoe os problemas técnicos. O sinal hoje está horrível, não sei o que está acontecendo. Deve ser coisa do inimigo, é coisa do diabo. Bom, então, alguns pregadores, como eu já ouvi falando sobre essa questão, eles falando que Jesus era rico, que Jesus era próspero, que ele tinha uma empresa, que ele tinha uma casa na praia, tudo balela. Jesus sim, ele teve um tempo da sua vida que ele foi um carpinteiro, que ele cuidou da sua família. Provavelmente José deva ter morrido nesse período antes de Jesus ter se tornado um pregador, um missionário, e deixou para ele tomar conta sim da carpintaria. Só que aconteceu o seguinte, quando Jesus deixou tudo para trás para seguir para o ministério, muito provavelmente ele deixou aquela carpintaria aos cuidados do seu irmão mais novo, que ficaria tomando conta da família, tomando conta da mãe, ou pode ter deixado com algum conhecido da família, e ele foi viver apenas da obra, apenas do evangelho. A prova disso é que quando você vai ler nos evangelhos, o próprio Judas recolhia as ofertas que eram dadas para poder manter o ministério de Jesus. Jesus vivia de oferta voluntária. Jesus não vivia de dízimo, ele não recebia dízimo, ele era da tribo de Judá. A gente sabe que o dízimo era apenas para os levitas. E ele vivia de oferta, dependia da boa vontade das pessoas. Ele ficava na casa de outras pessoas, ele não ficava na sua casa própria, ele ficava na casa de Pedro, ou ficava na casa de Marta e Maria, ou ficava de repente no monte mesmo, não ficava em lugar nenhum, ficava apenas no deserto. Então Jesus não era rico, Jesus não era próspero. Não que seria algo errado se ele fosse, mas ele não era. Então a gente não pode ter esse tipo de argumento para dizer que o cristão tem que ser rico, o cristão tem que ser próspero, que ele tem que bater no pé e falar: eu sou príncipe e princesa do Senhor e eu tenho que ser próspero. Não é nada disso. A Bíblia é muito clara quando fala essa questão. Tome cuidado para você não cair nesse pensamento, não cair nessa armadilha. Você sim pode conseguir, se você se esforçar, se você trabalhar muito, e como consequência do teu esforço a riqueza vier, joia, aproveite bem. Deus pode te abençoar sim materialmente, mas essa não é vontade de Deus para todo mundo. Se você for estudar a vida da maioria dos profetas, da maioria dos servos de Deus, da grande maioria dos cristãos do mundo, talvez 1% tenha uma condição boa financeiramente, e a grande maioria é pobre. Então isso quer dizer que Deus não se importa com o resto? É uma falsa teologia, tome cuidado com isso. A segunda parte, nós vamos aprender sobre como o cristão deve ganhar direito. Segundo subtópico, como o cristão deve ganhar dinheiro. E aí, qual tem que ser a nossa fonte de renda? Será que o cristão ele pode aceitar qualquer tipo de trabalho? Será que o cristão pode trabalhar com qualquer coisa? Pode vender qualquer coisa? Eu estou falando com aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, com os verdadeiros servos e servas do Senhor. Eu não estou dando essa lição. Claro, se você não é um cristão e se identificar com isso, amém, receba, incorpore na sua vida. Mas não vai servir se você não quiser seguir a vontade de Deus. Se você não é um cristão, isso aqui vai ser talvez um escândalo para você, certas coisas, talvez você não aceite. Bom, primeiro ponto, trabalhar honestamente. A gente sabe que desde o Gênesis, de acordo com o parágrafo, de acordo com a lição passada, nós temos que trabalhar para poder conseguir o nosso sustento. Nós temos que nos esforçar. Tem que ser realmente pelo suor do nosso rosto. Ganhar dinheiro fácil, sem esforço algum, sem trabalho algum, sem dedicar algumas horas do nosso dia para poder conseguir aquilo, não é um meio honesto de se ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro assim, mas não é um meio honesto. Não dá para a gente fazer uma lista de o que é honesto, o que é honesto com relação ao trabalho, porque existem uma quantidade infinita, não, mas muito grande de serviços, de trabalhos, e a gente não pode falar. Então, é necessário que a sua consciência esteja treinada pela Bíblia. Você ter na aula de hoje, aprendendo essas coisas, aprendendo os princípios bíblicos, você vai pensar e vai sacar, poxa, não, esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho honesto, é um trabalho que realmente honra a Deus, honra o Criador. Não, peraí, eu estou fazendo um tipo de trabalho que vai contra o princípio da Bíblia, então peraí, eu vou ter que mudar alguma coisa. E talvez eu tenha que mudar de emprego. A realidade é essa. Para você que é cristão, pode ser difícil, talvez você ganhe muito dinheiro com o que você faz, mas pode ser uma forma errada de se ganhar dinheiro. E aí, você vai preferir o quê? Agradar a Deus ou agradar a si mesmo, agradar os homens? Você vai preferir, você vai dar mais valor a obedecer a Deus,
a fazer a vontade de Deus, ou você vai dar mais valor às riquezas que você tem. Então aqui vai falar sobre o trabalho honesto, que ele tem que sustentar e dar dignidade para o homem. Mas existem os trabalhos que não são honestos, são trabalhos ilegais, são trabalhos que muitas vezes vão denegrir a sua imagem, que vão de repente trazer uma má fama para você mesmo e até para Deus, se você for um servo de Deus. Então você tem que pensar nisso. Aqui no parágrafo vai citar alguns exemplos, como venda de bebidas alcoólicas, venda de drogas, prostituição, aborto como assim? Você realizar um aborto pagando, ou você trabalhar numa clínica de aborto, por exemplo, sendo cristão, é algo incoerente, sendo que você defende a vida, que você defende a vida de qualquer ser humano, principalmente da vida de um bebê, e principalmente um bebê que está na barriga, que já é uma vida. Então a gente não pode sair retirando as vidas, isso é um assassinato. Não seria, por exemplo, eu como técnico de enfermagem querer trabalhar numa clínica de aborto, isso seria algo inconcebível. Eu não poderia, por mais que me pagasse o melhor salário do mundo, eu jamais poderia aceitar esse tipo de coisa. Ou se de repente você quer efetuar um tipo de trabalho que venda coisas ilegais, por exemplo, pirataria mesmo. Pirataria, eu estou vendendo CD pirata, eu estou vendendo coisas piratas. Isso é algo ilegal, isso é algo que não pode ser barato, mas é algo que não vai trazer honra nem a Deus nem a você, porque é algo errado, algo ilícito. A própria prostituição, ganhar dinheiro com o próprio corpo, não pode, porque é adultério, é fornicação, e a Bíblia condena isso. Então como é que você vai ganhar dinheiro na prática de um pecado? E quando aqui fala de bebidas alcoólicas, tá falando com relação a barzinhos. Aí vai entrar aquela questão, mas se eu tenho um supermercado, não posso vender bebida alcoólica? Vai ser da sua consciência, porque lógico, vão entrar pessoas que não são cristãs que vão comprar. Isso vai ser muito da sua consciência, treinada pela Bíblia. Mas eu conheço histórias de irmãos que tiveram mercados e que pararam de vender bebida. Vendem outras coisas, vão vender outros materiais, mas não vende a bebida alcoólica em si, para não incentivar a bebida. Embora o beber moderadamente não seja errado, mas sabemos que muitas pessoas não têm controle e vão se embriagar. Então a pessoa não quer participar disso, não quer incentivar esse tipo de coisa. Vender cigarro, por exemplo, como é que nós vamos vender cigarro, que é algo que contamina, que destrói, que causa doença no nosso corpo? Então é só alguns exemplos que o parágrafo dá com relação a práticas que são ilícitas, que não seria própria para um cristão estar exercendo para poder ter como fonte de renda, não poder exercer para ter uma fonte de renda. Então seria algo condenado, que não agradaria a Deus e que também estaria degradando a sua própria vida. Aqui também fala sobre fugir das práticas ilícitas, ou seja, fugir dessas formas de se ganhar dinheiro fácil, de se ganhar dinheiro sem o próprio esforço. Aqui vai citar alguns exemplos que talvez você até vai se escandalizar. Poxa, mas eu já fiz isso, até na minha igreja faz isso. Mas infelizmente, muitas vezes, porque alguns irmãos não chegam junto na questão de ofertar, que alguns pastores acabam tendo que apelar para certas coisas e que não são muito corretas, mas acaba sendo mal necessário. Não vou também julgar se o pastor faz isso ou não na sua igreja, está errado, não. Eu estou falando aqui, dentro do estudo, dentro do escopo que a gente está aprendendo, é tudo uma questão que a pessoa tem que avaliar a sua consciência. Se o Espírito Santo acusar, tem que mudar. Então aqui vai falar, por exemplo, sobre práticas como para você ganhar dinheiro, como o jogo do bicho. O jogo do bicho é algo proibido aqui no Brasil, então já começa por aí, é ilegal, você não poderia fazer, é contra a lei e é uma forma fácil de se ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro à custa dos outros, porque as pessoas estão jogando, apenas um vai ganhar, ele vai ganhar o dinheiro em cima de todos aqueles outros que jogaram. E tem pessoas que viciam nisso a tal ponto que vendem tudo para continuar jogando, até ficar sem nada. Então é algo que realmente Deus não quer para a nossa vida. Acaba se tornando um vício. Fala de bingo, que tem mais ou menos o mesmo princípio, rifa, loterias e outras formas fáceis de ganhar dinheiro. Que vem aquela questão, mas se eu ganhar na loteria eu vou dar o dízimo para a igreja. Não dá nada, a pessoa ganha dinheiro e vai curtir a vida, muitos até se desviam, caem, ganha dinheiro fácil, não dá valor. Não adianta a pessoa ganhar milhões e também não saber administrar. Pesquisa na internet, eu já vi reportagens de pessoas que ganharam na loteria e gastaram tudo, ganharam milhões e gastaram tudo assim em questão de meses e ficaram pobres de novo. Então não é ganhar dinheiro fácil, não é a melhor forma de você ter uma vida boa na terra. Agora, se você trabalha, se esforça, estuda, busca e com todo o teu esforço Deus te abençoe e você enriquece, você vai dar mais valor a isso, você realmente vai poder ajudar mais a igreja de Cristo, você realmente vai poder usufruir bem disso. Não adianta você ganhar de uma forma fácil.
Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, para aquele que quer ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro de uma forma fácil, sem esforço algum. O homem fiel abundará em bênçãos, ou seja, se você faz a vontade de Deus, embora pareça difícil, embora seja necessário um esforço, vai abundar em bênçãos. Deus vai abundar o seu esforço, vai te dar bênçãos pelo teu trabalho, vai fazer com que você ganhe muito. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E geralmente quando a pessoa quer se apressar a enriquecer, geralmente é por meios ilícitos. Então vai sofrer a consequência aqui na terra, que uma hora vai ser pego, e também lá no céu, porque Deus vai estar julgando e vai ficar complicado para essa pessoa. O terceiro parágrafo vai falar sobre fugir da avareza. O que é avareza? A avareza nada mais é do que amor ao dinheiro. Você não consegue se apegar tanto a ele que você não consegue se livrar disso, né? Você tem um amor muito exagerado, é praticamente uma idolatria. A avareza é comparada com idolatria também. Já lemos o texto de 1 Timóteo 6,9, lá no começo, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Deus ele condena a ganância e a ambição desenfreada por riquezas. É errado eu ter uma vida melhor? Não. Mas se eu quero ter uma vida melhor a todo custo, não importa o que aconteça, não importa o que houver, passando por cima de outras pessoas, está errado. É algo que vai trazer muita condenação para a sua vida. Então vigie, cuidado com a avareza. Você pode sim sair, você pode comprar sua roupa, você pode ir no cinema, você pode aspirar coisas melhores, mas que isso jamais seja algo que ocorra em primeiro lugar na sua vida. Bom, a terceira parte vai nos falar sobre como o cristão deve utilizar o dinheiro. E essa parte é uma parte que nós temos que prestar atenção, é bem prática. Porque todos nós, como já falei no começo, não sabemos gastar. Não é nossa cultura aqui no Brasil de saber administrar dinheiro. Nós pegamos e gastamos, pegamos e gastamos. Mas o cristão ele tem que saber como está utilizando seu dinheiro, tanto na igreja do Senhor, quanto na sociedade civil, no mundo secular. A gente tem que saber administrar bem para servir de testemunho tanto na igreja quanto no mundo. Então o texto aqui vai falar, por exemplo, sobre 2 pontos como nós podemos contribuir na igreja do Senhor. O primeiro é contribuindo através dos dízimos. Eu não vou entrar aqui no mérito, essa questão, tem uma disputa se dízimo é para o cristão pagar ou não, se o dízimo é obrigatório ou não, se eu não dizimar eu vou ser amaldiçoado por Deus. A gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas eu quero te falar o seguinte: se você está numa igreja que tem por costume receber dízimos, que você dizime, que você faça isso, mas que você entenda que o dízimo não é algo que vai te trazer maldição se por um momento ou outro você não der. Eu fiquei desempregado, o que é melhor, eu pegar o meu dinheiro e dar para minha família ou de repente deixar lá na casa de Deus? Nós sabemos que a Deus tudo pertence a Deus, mas Deus também se importa com a família. Deus não está preocupado com o dinheiro. Então, dizime, mas sem esse medo, vai vir um devorador, o demônio, não é nada disso. Devorador era um tipo de gafanhoto que havia no Antigo Testamento. Mas como eu falei, isso é algo que a gente pode estar abarcando no outro vídeo. Mas se você dizima, já está dizimando, é a forma que você tem de contribuir, então faça, mas faça com amor. Não faça pela obrigação, não faça porque o teu pastor, porque o teu líder está te exortando, está te obrigando, está usando de ameaças para você ofertar. Porque se você faz isso, não tem valor algum. É uma oferta que Deus não vai receber, porque Deus ele quer receber com amor. Então, se você está numa igreja que dizima, que segue essa linha, então dizime. Mas dizime da forma correta, com amor, sabendo que você está ajudando aos irmãos em Cristo, porque o dinheiro do dízimo tem que ser usado para a manutenção da igreja. Pagar a luz, comprar um terreno, pagar o terreno, de repente pagar o aluguel se a igreja não tiver um prédio próprio, ajudar o irmão em necessidade, se tiver condições da igreja pagar um aluguel do irmão que está precisando, está no sufoco, comprar uma cesta básica, comprar um remédio. Dízimo é para isso, tem que ser usado para isso, não é para encher bolso de ninguém, mas dizime da forma correta. Outro dia a gente faz um vídeo sobre isso. Mas se está numa igreja que segue essa linha, recebe dízimo, então que você possa estar fazendo isso, tá? Receba esse dízimo, pague esse dízimo para a igreja, mas faça com amor. O outro ponto vai falar sobre contribuir com a oferta alçada. A oferta alçada é a oferta voluntária, e essa oferta voluntária nada mais é do que você dá de todo o coração. Ninguém tem que pedir para você ofertar a Deus, você oferta porque você sabe que é para a obra do Senhor, que é para ajudar a manter um missionário que está numa terra distante, que é para te ajudar
que é para ajudar um irmão que está passando a necessidade, que é para ajudar também a pagar o aluguel, alguma coisa assim. Então, oferte, e oferte com amor. Oferte para poder ajudar uma viúva, para ajudar um necessitado, um órfão, um obreiro, enfim. A oferta tem que ser feita para isso. Ah, mas não estão usando dinheiro corretamente na minha igreja. Você tem o direito de chegar lá e procurar saber o que está acontecendo. E se por acaso os líderes não quiserem te informar, não quiser dar satisfação, então vá para um outro lugar que dê satisfação daquilo que é feito com o dinheiro. Porque o dinheiro é algo muito sério. Inclusive, quem pega no dinheiro na igreja tem que saber administrar de uma forma muito correta, para que também não venha cair em condenação de Deus. Porque se ele administrar de uma forma errada, para o próprio usufruto, Deus vai trazer condenação. Então, se você for ofertar, ou se você está numa igreja que dizima, faça isso com amor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele revela todas as coisas. Se alguém estiver usando dinheiro errado, vai revelar. Então, não fica nessa noia de, não vou ofertar porque eu não sei como está sendo usado. Não, vai e oferta. Porque existem muitos pastores aí que têm um trabalho muito bonito, que tem uma congregação, que tem uma igreja que realmente prega a palavra de Deus e precisam dessa ajuda. Então, oferte com amor, oferte com carinho, que é a forma que você tem de utilizar bem o seu dinheiro. E oferte aquilo que você pode. Não passe necessidade por causa disso. Deus não pediu que você desse 90%, que você desse um trízimo, que você desse metade dos seus bens. Não, Deus pediu apenas que você ofertasse com amor, dentro das suas condições. Então toma cuidado com isso, que infelizmente existem ministérios que extorquem os seus membros com falsas promessas, com ameaças de maldição, quando na verdade Deus está se preocupando não apenas com o dinheiro, mas está preocupado com a tua fidelidade e com o teu amor. E na sociedade civil, como é que nós temos que gastar o nosso dinheiro na sociedade civil? O parágrafo vai dar aqui 6 exemplos. O primeiro exemplo é evitar dívidas fora do seu alcance. Então, simplesmente aqui, não gaste mais do que você ganha. E isso nós, como brasileiros, nós não sabemos fazer. Nós temos cartão de crédito. Cartão de crédito é uma maldição. Porque você tem um dinheiro que não é seu. Aquele dinheiro não é seu. E você gasta, você tem que pagar. E só vai criando uma bola de neve. Então, evite dívidas fora do seu alcance. O texto fala, porque dívidas geralmente vai trazer aflição para a família, traz depressão, traz briga. Nós sabemos de famílias que se acabam, casais que se separam por causa de dinheiro. Então toma cuidado com isso, evita fazer dívidas. Se possível, compre tudo à vista. Se possível, acumule dinheiro para comprar à vista. Esse seria o proceder mais prudente. Nós não temos essa cultura, nós temos que procurar mudar um pouco isso para ter uma administração melhor do nosso dinheiro. O segundo exemplo é evitar extremos. Ou seja, tem gente que quer economizar demais, poupar demais, não vou guardar esse dinheiro para isso, depois vai guardando, não gasta com nada e priva a família das necessidades mais básicas. Não vou comprar isso, não vou comprar aquilo, porque eu estou guardando dinheiro, então já está no extremo da avareza. E tem o outro extremo, que é aquele que quer gastar à toa. Não, eu vou gastar mesmo, não vamos ficar aqui na terra mesmo, vou juntar dinheiro, então vamos gastar. Aí chega uma hora de necessidade, contrai dívidas desnecessárias e acaba passando sufoco. Então, evite extremos, tente ficar equilibrado, que você guarde um pouco, mas também não deixe de gastar com a sua família, com a sua diversão, investindo no curso ou algo assim. Tendo o controle da renda, procure anote anotações com os gastos que você tem, para você saber o que está entrando e o que está saindo, para você ter um controle, para você saber, esse mês eu gastei mais com remédio, esse mês eu gastei mais com isso, esse mês eu gastei com uma coisa que eu não precisava gastar, eu posso, mês que vem, não precisar comprar isso. Isso vai ajudar você a controlar melhor o seu dinheiro, principalmente que a gente vive num país em que a grande maioria de nós trabalhadores recebemos salário mínimo. E você tentar viver com menos de R$1.000 aqui no Brasil é difícil, é muito difícil. É só pela graça de Deus mesmo, é só por uma boa administração, por uma boa capacitação que o Senhor nos dá. Aqui também eu falo para você tomar cuidado para não ser fiador. Não dê seu nome para outras pessoas que você não confia, porque é muito perigoso que a pessoa pode acabar sujando o teu nome. Hoje em dia essa prática não é muito comum, mas ainda hoje, quando se vai alugar alguma casa ou comprar de repente algum imóvel muito caro, eles pedem um fiador. Então não seja fiador, porque nós não sabemos o dia de amanhã, por mais bem intencionado que a pessoa seja, uma hora ela pode vacilar também e o seu nome acabar ficando sujo por causa de terceiros sem ser culpa sua. Então evite isso. Fuja de agiotas. Tome muito cuidado com isso. A Bíblia condena esse tipo de prática, porque agiota nada mais é uma pessoa. Primeiro, não é errado você prestar dinheiro para um irmão que está passando necessidade, mas cuidado, porque o Antigo Testamento proibia juros. Não sei se os irmãos sabem disso, mas o Antigo Testamento proibia cobrança de juros. Poderia se emprestar, mas o mesmo valor que foi emprestado deveria ser devolvido.
Ou no caso, se uma pessoa não tivesse dinheiro, por exemplo, desse seu cobertor, sua capa, e a única posse que ele tivesse fosse essa capa, no fim do dia, a pessoa que pegou a capa tinha que devolver para a pessoa para ela não passar frio à noite. Então Deus era muito misericordioso com as pessoas, ele olhava para a necessidade dos aflitos. Então o agiota nada mais é uma pessoa que empresta dinheiro a elevados juros, a juros altíssimos, 30, 40, 50%, e muitas vezes a pessoa não consegue pagar. Ele se aproveita de um momento de facilidade da pessoa para extorquir. E geralmente a pessoa não consegue pagar e praticamente todos os agiotas são bandidos e vão ameaçar a pessoa, vão perseguir a pessoa quando não matá-la. Então evite pegar dinheiro emprestado com agiotas. Não pegue dinheiro emprestado com agiotas. Ore a Deus, peça ajuda ao seu pastor, consulte um irmão de confiança, mas evite agiotas para que você não venha a cair na armadilha. Além de ser uma prática ilegal, porque a Bíblia condena isso, quem é agiota está fazendo algo que é contra a lei de Deus, também pode trazer muitos problemas para a sua vida. E outra coisa também que é pagar impostos, sim, pagar impostos. Mas o Brasil tem uma prática absurda de impostos, eu não concordo com a forma que o governo gasta. Mas a própria lei de Deus nos fala o seguinte, Romanos 13:7 vai dizer o seguinte: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, para a sociedade funcionar, para o governo poder estar construindo estradas, hospitais, por mais que não seja da forma como nós queremos, mas eles precisam desse dinheiro. E é obrigação nossa, tanto pela lei de Deus como cidadãos, estarmos pagando imposto, não sonegando, não se negar imposto de renda, e outros impostos tem por aí que a gente tem a possibilidade de pagar de uma forma avulsa e nós não pagamos, queremos dar perna no governo e achamos que nós estamos certos. Não, nós temos que pagar, fazer o nosso melhor para darmos o exemplo como cristãos, para que assim a gente possa estar honrando a Deus e possa assim estarmos utilizando melhor o dinheiro. Então o cristão tem que fazer isso. Ele tem que contribuir com o dízimo, tem que contribuir com as ofertas, tem que evitar dívidas, tem que evitar extremos, tem que ter um controle da renda, ele tem que evitar ser fiador de alguém, ele tem que fugir de agiotas, ele tem que pagar os impostos. Porque ele fazendo essas coisas, ele vai ter como está honrando, glorificando a Deus, as pessoas vão olhar para ele e falar, poxa, esse é um cristão realmente, ele passa dificuldade, mas está lá com as suas contas em dia, está lá se esforçando para pagar a parcela daquilo que ele comprou, ele está lá se esforçando para pagar os impostos. Poxa, ele é um cristão empresário, e a gente sabe que o empresário tem que pagar uma carga tributária muito alta, mas ele está lá se esforçando para pagar os impostos, porque ele é cristão, para fazer a lei de Deus, ele não quer passar a perna. Então isso é muito importante, porque traz honra para o Criador. Nós fazemos essas coisas não é apenas para o nosso bem-estar, nós sim vamos usufruir do bem-estar, da bênção de Deus, por fazermos a sua vontade, mas principalmente isso vai honrar a Deus, e é isso que a lição de hoje está passando para nós. A conclusão diz o seguinte: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de Deus, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Então que essa aula possa te incentivar a ser o melhor administrador dos bens que Deus te deu, quer sejam muitos, quer sejam poucos, mas que você possa aproveitar melhor aquilo que Deus te deu. Existem pessoas ricas que não sabem aproveitar o dinheiro que têm e gastam tudo de uma vez. Existem pobres que ganham um salário mínimo, às vezes até mesmo, e conseguem sustentar uma família de 5, 6, 7 pessoas. Por quê? Deus abençoa, Deus dá prosperidade, Deus multiplica. Então que você possa seguir esses princípios, que você possa incorporar isso na sua vida, como eu também vou procurar incorporar na minha vida. Muitas coisas eu tenho que mudar, como eu sei que muitas coisas você também tem que mudar, mas que todos nós possamos crescer juntos e fazer isso juntos, porque Deus tem se preocupado conosco. A prova de Deus que Ele tem se preocupado conosco é um estudo como esse, onde eu e você nós podemos aprender a sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores. Amém? Agradeço a todos por terem participado dessa live, peço perdão pelos problemas técnicos que nós tivemos hoje, mas ao vivo é isso mesmo, acontecem as coisas, o tripé aqui soltou e caiu de lado do celular, a internet hoje, não sei o que aconteceu no Wi-Fi, que nunca deu problema, hoje resolveu dar problema, eu tive que usar aqui a internet móvel, graças a Deus ela está funcionando direitinho, mas eu creio que a lição deu para ser passada. Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa estudar na sua casa, que amanhã, quando você for na EBD, você possa estar debatendo, conversando com o seu professor, com o seu pastor, com o professor da EBD, sobre esse assunto, dando sugestões para a classe de como ter uma administração melhor do teu ensino, daquilo que foi ensinado aqui.
e que nós possamos todos crescer na graça, no conhecimento e no amor de Deus. Desejo a todos um forte abraço, que vocês fiquem com Deus. Mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, dá um like aí, dê sugestões, se por acaso você quiser debater sobre algum tema, sobre algo que você tem dúvida das escrituras, nós pesquisamos, podemos fazer uma seleção e fazer um vídeo específico sobre isso, e que você possa estar divulgando esse ministério. Um ministério de momento virtual, mas que nós temos alguns projetos para que ele venha se tornar físico, no sentido que a gente quer ajudar, pelo menos aqui na minha cidade, o que eu posso fazer, de estar pregando o verdadeiro evangelho aonde o Senhor nos enviar. Então, forte abraço para todos, agradeço a presença de todos, fique com Deus e shalom.